Olá, satisfação em ter você aqui novamente. Essa videoaula eu vou estar tratando sobre fuso horário e vai ter vários exercícios de vestibular, questões aí para você fixar seu conteúdo melhor, entender. Preste atenção, não é difícil, só que tem que ter paciência e seguir etapas, colocando no papel informações quando vocês encontram o exercício, mas que consegue sim resolver, tá bom? Vamos lá. Aqui no Google Earth eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas para ser a base dessa nossa aula. Olha só. Como vocês podem observar, tem uma parte aqui do planeta Terra que nesse momento está escuro. A gente percebe essa parte quase que toda da África, o Oriente Médio e o restante da Ásia. A gente percebe aqui todo escuro, a Austrália, parte da Oceania. Mas aqui onde está o Havaí e onde está também toda a América, está claro. Porque nesse momento, agora que são quase 4 horas da tarde, está, o período claro nesse local da Terra. Em compensação, outros locais estão aí passando por uma fase escura. Então a gente percebe aqui que os locais da Terra eles não recebem luz ao mesmo tempo, todos eles. Então esse é um primeiro fato que a gente observa. Outra coisa é que isso se deve ao próprio formato esférico do planeta. E aí, como a nossa fonte de luz natural é externa, a face que está recebendo a luz no momento e outra parte da nossa esfera não está recebendo, está passando pelo período escuro. Essa mudança entre período claro e escuro compreende aí que a gente fala de 24 horas aproximadamente, seria o dia. Nós percebemos o Sol passando sobre o céu como se ele estivesse fazendo uma trajetória em que nós estivéssemos parados e o Sol estivesse se movimentando. Isso a gente chama de movimento aparente do Sol, mas de fato quem está se movimentando é a Terra fazendo o seu movimento de rotação. Então ela está se movimentando, fazendo aí o seu movimento de rotação no sentido leste-oeste. E aí, por conta disso, esses locais que estão claros, já será escuro, será o período noite, vai começar a anoitecer. E o período que está escuro, vai começar a nascer o dia. Então, se a gente observa aqui, por exemplo, nessa parte da Terra, se a gente olhar aqui no extremo nordeste da Rússia, aqui amanheceu há pouco tempo. Aqui onde é o Japão, por exemplo, vai amanhecer, não vai demorar tanto para amanhecer. Já está no fim, no fim aí da madrugada, início da manhã, para eles será logo. E assim essa parte também logo amanhece. Em compensação aqui o nosso caso, vai escurecendo. Aqui já está em fase de escurecer, aqui nessa parte noroeste da África. A gente pega aqui onde fica o Marrocos, tá? Onde está ali a Argélia. Aqui na Espanha e Portugal está escurecendo, está chegando aí à noite. E aí nós, vamos partir aí para um fim da tarde. E depois, fazendo todo esse processo, seguindo tudo isso. Depois de ver o Google Earth, a gente pode, voltar aqui nessa parte dessas questões. Então, pelo Google Earth, a gente já tem uma base
de resposta disso. Todos os locais da Terra recebem luz ao mesmo tempo? A gente viu que não. Qual o formato da Terra? O formato que se aproxima, né, da esfera, de ser um formato aí esférico. Percebe-se que o Sol percorre uma trajetória diariamente sobre o céu, ou seja, um caminho que ele faz na abóbada celeste. Por que isso é chamado de movimento aparente do Sol? Porque em outro vídeo eu já expliquei também que é movimento aparente do Sol, porque parece que o Sol está se movimentando, mas de fato quem está se movimentando é a Terra. E como nós estamos na Terra, nós não percebemos esse movimento devido ao tamanho da Terra. Devido ao tamanho dela ser muito grande, a gente não percebe, sendo nós muito pequenos dentro desse objeto. Qual é o tempo necessário para a Terra completar o movimento em torno dela mesma? Ou seja, o movimento de rotação é de aproximadamente 24 horas. Tá? São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. De volta aqui no Google Earth, é muito importante, lembrando que você tem assistido aquela aula de orientação relativa e absoluta que eu explico sobre coordenadas geográficas. Olha só, eu coloquei aqui a grade de linhas imaginárias que corresponde às coordenadas geográficas, a latitude e longitude, e nesse caso, para entender o fuso horário, é fundamental a gente saber sobre longitude. Então, a gente vai estar olhando aí, né, nas linhas dos meridianos. Então, essa referência. Observe aqui, como eu estou mostrando, que os meridianos eles se encontram nos polos. Eles se encontram nos polos. Então, aqui nós estamos vendo o polo norte e eles se encontrando. Vocês estão vendo aí as letrinhas que indicam qual hemisfério faz parte, o W do hemisfério oeste e o E do hemisfério leste. Vamos agora no hemisfério sul. Vendo aqui no Polo Sul especificamente, e essas linhas se encontrando. Apesar de estar aí, né, sobre a Antártica e estar branca, né, e as linhas também serem brancas, percebam aí que se encontram, nesse caso, esses meridianos vêm e se encontram, todos eles, né, se encontrando ali nos polos, diferente dos paralelos. Os paralelos eles estão sendo linhas que estão formando o que a gente chama de círculos concêntricos. O que é isso? Círculos que têm o mesmo centro. O centro, o polo. Tá, tudo bem. E o que eu quero dizer com isso? Olha só. Qual que é as medidas, né? Daí a medida, o valor que é de longitude. Lembrando daquela aula anterior. A longitude, os graus vão de 0 grau, onde é o meridiano de Greenwich, até 180 graus, no caso, para um hemisfério, e 180 graus para outro, né, sendo o limite. Então, a gente tem dois hemisférios com valor até 180 graus. E aí, o que isso corresponde? A medida dessa volta toda, né, a volta aí da circunferência, tem um valor de 360 graus. É isso, valor de 360 graus. Essa é a medida da volta completa da circunferência. E o que eu tenho que pensar? Quantas horas dura o dia? E aí, a gente vai chegar numa parte de dividir a Terra. A gente vai dividir a Terra em função das horas e em função das faixas de longitude, que são aí, né, as zonas do tempo. Conforme eu havia dito, a medida completa então da circunferência é 360 graus. O tempo para a Terra, né, completar o movimento de rotação é de aproximadamente 24 horas. Então, a gente tem que realizar essa divisão, 360 graus dividido por 24 horas. E aí o resultado, né, se eu pegar o número 360 dividido por 24, será igual a 15, que corresponde a 15 grau-horas. É isso. Agora nós vamos aqui na demonstração daquela divisão. Então, eu tenho aqui 360 graus, quero dividir por 24 horas. Eu pego aqui 36, o 24 cabe uma vez, 36, sobrou aqui 12, eu abaixo 0, 120, cabe 5 vezes, exato. E aí ficou, né, grau, que era a medida, dividido por horas. Então, chegou ali o resultado que eu tenho a cada faixa de 15 graus, vai ser então 1 hora. Portanto, cada faixa de 15 graus de longitude
vai ser 1 hora. Percebemos então com a largura de 15 graus deverão ser relacionadas a hora. Chegando, né, o total aí forma 24 horas em volta todo o globo. Isso permite a gente pensar que em cada 15 graus de longitude será 1 hora diferente do seu vizinho leste-oeste por conta do movimento de rotação. Então vai ter um vizinho que estará 1 hora adiantada e outro vizinho que estará 1 hora atrasada. Como saber disso? Qual que é hora mais e qual que é hora menos? Observando aqui, imagine o nosso caso. Nós estamos numa zona de UTC, né? Uma zona aí de tempo que é o -3, a gente vai ver depois. E aí, quando aqui no nosso caso é 16 horas, 16 horas, qual horário será do nosso vizinho leste e do nosso vizinho oeste? Como o movimento de rotação da Terra ele faz nesse sentido, no caso oeste indo para leste, o leste vai estar adiantado as horas. Então, se é 1 hora de diferença, aqui serão 17 horas. Vou fazer aqui, peraí. 17 horas. Já esse vizinho oeste será 15 horas. Então, esse caso. Se fosse aqui, na representação, vamos imaginar que você estivesse vendo um mapa que a representação, em vez de ser o leste nesse lado, fosse aqui o caso, né? E aí você tem que prestar muita atenção se tivesse escrito oeste. E esse aqui fosse o leste. Então, um outro exemplo aí, né? Vou apagar aqui, ó. Qual seria o horário? Como eu falei que vai de oeste para leste, então eu vou ter que apagar aqui também, que é a direção do movimento de rotação. E nesse caso, o movimento de rotação, ele está fazendo nesse sentido. Nesse sentido aqui. E aí, esse nosso vizinho, então, vai ser hora menos. 15 horas. E aqui, 17 horas. Por que que eu coloquei desse jeito? Porque tudo depende como está mostrando o exercício. Porque aquele jeito que nós estávamos vendo é com o mapa orientado, como a gente está de costume, como se o norte fosse voltado para a parte superior e o sul para a parte inferior. E aqui poderia ser o caso dessa representação ao contrário. Se eu tivesse um mapa que o sul estivesse indicado aqui e o norte na representação. Mas lembrando que eu sempre tenho aí, né, a faixa de 15 graus e quando for leste, hora mais, oeste, hora menos. A seguir, a gente vai analisar um mapa de fuso horário disponibilizado pelo IBGE. Eu quero que vocês prestem atenção na parte superior desse mapa, que ele vai ter umas numerações que vão estar variando de -12 até o +12. Outra coisa que a gente vai perceber é o formato irregular das linhas, que são os limites dos fusos horários, sobre principalmente as áreas continentais. É muito maior a irregularidade nessas áreas do que nas áreas sobre oceanos. Vamos perceber também que países que possuem uma grande extensão no sentido leste-oeste, que a gente chama extensão longitudinal, porque acompanha a longitude, os meridianos, terão maior quantidade de fusos que um país que tem uma grande extensão aí latitudinal, né, no sentido dos paralelos, norte-sul. Então, um país que é muito extenso de leste-oeste vai ter aí esse problema, né, a gente poderia falar, de ter vários fusos horários. Então, a população ali, né, vai acabar enfrentando isso, né, ter que se regular, se adaptar a vários horários. Esse daqui, então, é o mapa que nós vamos observar. Um mapa aí, o mapa mundi, mostrando os fusos horários civil, disponibilizado no site do IBGE. E aí eu quero chamar a atenção de vocês nesses pontos. Olha só. Primeiramente, observando que os valores
em cima do mapa, eles estão indo do -12, chegando até o 0, que é a referência, o meridiano de Greenwich, e seguindo até o +12. O nosso caso aqui em Matão, está no UTC de Brasília, é a zona aqui, a zona de fuso horário, a zona de tempo, é o -3, o TC -3. Então ele vem vindo aqui, ele pega bem o nosso caso. Conforme eu falei anteriormente, peço para observarem que as linhas que coincidem aí com os limites de fuso horário, elas estão mais regulares nos oceanos. Deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui no oceano ela está mais regular, essa linha, ó. Só que quando chega em áreas continentais, aí ela faz um traçado seguindo aí limites de territórios, e aí ela faz, né, de forma mais irregular. Percebe esse sentido. E aí, por conta, né, de estar chegando em áreas territoriais, aí por convenção, aquele país, aquele estado acaba adotando ou pertencer a um UTC ou ao outro. Mas o fato de cortar um território numa parte, cortar-se ao meio ali, ficaria bem complicado para as pessoas que vivem naquela localidade ter horários diferentes. Então, eu também falei, né, que estados, países que têm uma grande variação longitudinal, no sentido leste-oeste, que é o caso aqui, né, vocês podem perceber, a Rússia. A Rússia, olha, são vários fusos horários. Mesmo os Estados Unidos, né, a gente pega aqui uma parte, aqui um pedaço com um determinado fuso horário. A gente vê aqui, ó, um pedacinho e outros fusos seguindo, né? E além disso, né, o próprio Alasca está em determinado fuso. E quando a gente percebe mais adiante, aqui, né, o próprio Havaí, que é território dos Estados Unidos, também está aí numa outra zona de fuso horário. Então, esses países com grande extensão territorial longitudinal acaba tendo, né, vários fusos horários. Diferente, né, do caso aí de países que tem uma grande variação, mas no sentido latitudinal, norte-sul. É o caso aqui, ó, vamos chamar atenção aqui, ó, por exemplo, desse país que é o Chile. Aqui, ó, o Chile, ó, ele adota apenas um fuso horário. Outro fato é vocês observarem que algumas localidades estão aí com uma cor de rosa aí no mapa. E aí, quando a gente pega a informação mais detalhada, na parte inferior do mapa, ele diz aqui, ó, sobre horário fracionado. E o que vem a ser isso? Quando a gente vê os valores de UTC, lá em cima na barrinha, e vocês vão ver também em exercício, o valor seria uma hora ali, um número, né, um número exato, seguido ali pelo valor 00. Então, é o caso, né, quando a gente fala assim que o UTC aqui de Brasília, que é o que nós seguimos, ele é o -3, a gente fala assim, ó, UTC menos 3, 2.00. E isso, então, a hora está inteira. Mas vocês vão perceber que tem casos de hora fracionada de certos locais. Haverá um exercício que nós exploraremos o caso de Cabul, que fica no Afeganistão. Então, Cabul está aqui, ó, que aqui é o Afeganistão, nesse ponto. E lá, o UTC deles, apesar de estar no +4, eles usam a hora fracionada. Aí Cabul usa, né, o 4:30. Mais 4:30. Então, no caso lá, a gente tem que somar, quando encontra esse valor, 30 minutos. Então, tem vários casos de países que utilizam essa hora quebrada. Então, você tem que saber qual é o UTC principal que eles estão e aí depois somar quantos minutos que eles estão ali fracionados. Se é 30 minutos, se são 15,
se são 45, então isso daí vai ter que ser indicado, no caso, em exercício. Aí é essa observação. Então, vendo aí, né, destaque aí, no caso dos valores, indo de menos 12 ao mais 12. Outro fato é a Terra ali, ela se encontra, a gente vai ver também isso. Então, porque esse mapa aqui é uma representação da Terra, ela aberta, que ele é um mapa mundi. Então, esse ponto aqui, ó, menos 12, se encontra com esse, tá? Porque essa parte da Terra aqui toda está junto com essa. Só está mudando aqui, porque aqui é menos 12 e aqui é o mais 12, vai ter então uma diferença apenas do número da data. Mas a hora em si vai coincidir. Então, inclusive, quando distribuirmos as horas aqui, um ponto a se observar se está certa a distribuição é a hora desse local aqui bater com a hora desse local. Então, é isso. Vamos lá. Então, de forma resumida sobre o mapa, né, as informações. Então, aqui, ó, para o oeste, as horas estão diminuindo de 1 em 1 hora. E para leste está aumentando de 1 em 1 hora. Esse caso aqui, eu quero mostrar para vocês como que os fusos horários, os países, às vezes mudam. É um caso que aconteceu no Brasil. Olha só como que mudou ao longo do tempo. Então essa linha, ela não é uma linha fixa, porque depende, né, o jeito que o país ali, aquele país adota. De 1913 a 2008, o Brasil tinha aí, né, adotando 4 fusos horários. De 2008 a 2013, ele passou a ter 3 fusos horários. E atualmente, né, depois de 2013, ele voltou a ter aí 4 fusos horários. Qual que foi a diferença a gente perceber aqui de 1913, 2008 aos dias atuais? A diferença é sutil, mas é importante. No caso aqui, né, em 1913 e 2008, a gente vê aqui que onde é o estado do Acre e a parte aí oeste, sudoeste do estado do Amazonas, estava nesse UTC, que seria aí o menos 5. Na época, né, eles usavam a sigla GMT, que depois eu vou explicar também o que é essa sigla GMT, que ela foi trocada pelo UTC. E aí a gente percebe aqui que o estado do Pará, ele estava dividido em 2 fusos horários. Então, um era o menos 4 e o outra parte do estado era o menos 3. Aqui nesse caso, quando a gente olha 2008 e 2013, o estado do Pará todo está, né, no GMT aqui, que a gente chama UTC menos 3. O Acre ficou totalmente, né, e a parte também do estado do Amazonas que estava em 2, né, 2 partes, ficou totalmente aí no menos 4. E aí, atualmente, como que está? Atualmente, o Pará continua no menos 3, o Amazonas voltou a ser dividido, a parte do sudoeste do estado do Amazonas, e o Acre, em sua totalidade, está no menos 5. E nós temos uma parte do Brasil, uma parte aí de ilhas, que está no menos 2. E o que cabe destacar aqui? Por que ele segue essas quebras de território? A gente tem que parar para pensar uma coisa bem rapidinho aí. Qual que é a influência do fuso horário na vida das pessoas que vivem naquela região que justamente é o limite. É o limite aí desse UTC. Como que é a vida das pessoas nesse local? Vamos nesse exemplo ver por que em algumas localidades a linha do limite do fuso horário terá que seguir, né, outro recorte e não seguindo um recorte regular como se fosse do meridiano. Por quê? Porque essa linha vai passar sobre o território. Imagina aqui o caso, né? Eu estou mostrando aqui da área urbana de Matão. Imagina que seguindo, justamente acompanhando um meridiano, o limite do fuso horário passasse bem aqui.
e aí pegou, né, uma parte aí da cidade. Seria, se fosse seguir de forma regular, uma parte da cidade seria uma hora e outra parte seria outra. Imagina só o transtorno. Vamos imaginar que aqui essa parte da cidade está a oeste e essa outra parte aqui está a leste. Então aqui seria sempre hora a mais e aqui seria sempre hora a menos. Imaginem só, que nem o caso prático aqui, de quem está estudando, como nós aqui, né, no instituto, esse lado da cidade, e aquelas pessoas que vivem, né, desse outro lado aqui, todo da cidade. Olha a diferença, né, como que seria aí complicado essa questão do fuso horário na vida diária dessas pessoas. Aí pensando, a aula começa aqui 7 horas da manhã. Só que aqui, quando é 7 horas desse lado, são necessariamente 6 horas. E aí significa que as pessoas teriam que sair mais cedo, né, do que aqueles que moram nesse local aqui. Porque ali o horário deles, eles iam ter que sair 6 horas, já ia ser o limite que está valendo aqui 7 horas. Aí ele pode pensar assim, mas quando eu voltar, acabou a aula aqui 17 horas, ou 18 horas, que seja, chegou aqui, 16 horas, né? Uma hora menos, ganhei, né? Ganhou em parte, né? Porque você teve que sair mais cedo. Então não é bem assim. Uma pessoa que dependesse aí, né, de pegar um comércio aberto ou que fosse um pagamento no banco, ia ter que pensar bem nessas horas, né, para não chegar atrasado. Mesmo caso, se o banco estivesse desse lado aqui e o banco fecha por volta das 15 horas, essa pessoa teria que sair daqui hora menos. Então, olha só o transtorno que gera na vida das pessoas. E pensando nisso, o que acontece? Então, não passa então sobre essa área urbana, não. Passa pegando outras áreas, né? Passa o limite pegando outro local. Então, por isso da linha ser curvada justamente, né, para não causar todos esses problemas na vida de quem mora nessas áreas de limite de fuso horário. Como eu estava dizendo, naqueles mapas de fuso horários do Brasil que foram mudando, a sigla antigamente utilizada para indicar os valores de fuso horário era GMT. E atualmente a gente usa a sigla UTC. Quando que isso mudou? Essa mudança foi em 1972. Então, o que significava aquela sigla GMT? É Greenwich Median Time, ou seja, horário médio de Greenwich. A partir daí passou a ser utilizado a sigla UTC, Universal Time Coordinated, ou seja, tempo universal coordenado. Essa mudança ocorreu aí por questões técnicas, que eles passaram a utilizar o relógio atômico como referência, substituindo o tempo aí do movimento de rotação da Terra, que é aproximadamente 24 horas. Nesse caso, né, era porque exigia maior precisão do caso do relógio atômico que ele fornecia para a sincronização de sistemas de telecomunicações, satélite, aparelhos receptores de dados. Por exemplo, o caso do GPS. GPS, que a sigla aí significa Global Positioning System, ou seja, sistema de posicionamento global, que é aquele que dá a localização de latitude e longitude de qualquer ponto na superfície da Terra. No nosso caso, para cálculo de fuso horário, a gente vai usar a sigla UTC, então, só que a gente vai continuar usando esse valor como se fosse exato de 24 horas o movimento de rotação da Terra. No caso aí, no nosso caso, a gente usa que os exercícios, né, facilitando, agora o caso de precisão dessas tecnologias, usa o horário certinho de acordo com relógio atômico, que é muito maior precisão. Vamos agora praticar esse conhecimento aí com questões. Olha só esse exemplo. Qual será o horário oficial das cidades abaixo quando em Matão, nosso caso aqui, o TC
menos 3, então significa que nós estamos 3 horas a menos que Greenwich. O horário local for 15 horas e 30 minutos, do dia 11 de agosto de 2020. Qual que é a hora nessas localidades? E o dia, né? Vamos fazer esse exercício. Agora a gente vai resolver esse exercício de um jeito aí que eu vou explicar mais fácil com essa barrinha aqui que eu fiz, como se fosse aquele mapa que a gente viu anteriormente, o mapa de fuso horário civil feito pelo IBGE, que na parte superior do mapa vocês perceberam que varia do mais 12 ao menos 12. Então, uma diferença aí, né, variando de 1 em 1 hora. Então, a parte oeste, lembrando que os valores estão negativo, e a parte leste positivo. Oeste negativo, parte leste positivo. Então, é esse caso. No enunciado, foi colocado que Matão está localizado aí no menos 3. Então, ó, Matão, 15 horas e 30 do dia 11 do 8 2020. Aí o que eu vou ter que fazer nessa barrinha? Vou colocar as horas distribuídas. Lembrando que para o oeste eu vou diminuir 1 hora. Eu vou aqui a menos 1 hora. E para leste, mais 1 hora. Então, eu vou fazer essa distribuição agora. Agora, vocês podem ver que eu fui colocando, então, 1 hora a menos para oeste, tendo como referência Matão, e 1 hora a mais para leste. Então, percebam aqui, ó, o TC menos 3 era 15 horas e 30, conforme o exercício. Então, menos 4, 14 e 30, 1 hora a menos, 1 hora a menos, ó, menos 5, cada um 1 hora a menos. Então, já encontrei até a hora no exercício, ó, quando pediam no Lulu, quando em Matão são 15 horas e 30 minutos, e no Lulu será 8 horas e 30 minutos da manhã. Então, lá está mais cedo, né? Enquanto aqui está de tarde, aí estará esse horário. Vamos observar aqui que eu vim distribuindo, foi vindo, 24 horas, 22, 20... Opa, tem um erro aqui. Tem um erro e, além de tudo, tem 2 erros. Por que 2 erros? Teria que ser 23 e 30. Outra coisa, não ia passar de 24 horas. Não existe 25, 26. E aqui eu quero chamar atenção pelo seguinte. Chegou no 23 e 30, o próximo vai ser 0030 e vai virar o dia. Então, eu vou consertar isso. Aqui, então, eu já consertei. E ainda marquei os outros valores de forma correta. E aí vocês observam que quando passou do TC mais 5 para o mais 6, mudou o dia. Mudou o dia por conta do enunciado do exercício. Está dizendo que no TC menos 3 eram 15 horas e 30 minutos do dia 11 de agosto. E aí passou aqui esse ponto justamente distribuindo as horas. Depois do 23 veio aí, né, meia-noite. E aí a meia-noite do dia seguinte, uma vez que aqui está no rumo leste. Então, aqui já passou a ser, ó, dia 12 e esses horários para todos eles. É interessante observar que aqui no mais 12, ó, tá mais 12, tá 6 horas e 30 minutos do dia 12 de agosto. E quando você pega aqui no menos 12, 6 horas e 30 minutos do dia 11 de agosto. Por quê? Esse caso aqui dessa régua, como o mapa que a gente viu anteriormente, o mapa mundi dos fusos horários, ele é uma representação da Terra de uma forma plana, a Terra aberta. Mas esse ponto, menos 12, ele é encostado no mais 12.
E aí você pode até pensar, mas por que então, né? Ele deu 6 horas e 30, por que o dia não é o mesmo? Porque tem que ter uma mudança aí, né? Para dar certo o calendário, a mudança no dia. E isso, né, vai coincidir aqui com um ponto que depois eu vou explicar, que é a linha internacional de data, que é a mudança, né, de data aí no calendário. Então vocês viram isso, coloquei aqui os horários. Agora eu tenho a resposta para cada uma daquelas questões. É só eu ver aqui se eu coloquei direitinho, os valores têm que bater esse menos 12 com mais 12, sendo só a mudança do dia. Tá aqui tudo distribuído de hora em hora. Eu vou para o exercício e completo a resposta. Então aqui já estamos com os valores de acordo com o exercício para cada localidade. Honolulu, então, 8h30 do dia 11 de agosto, não mudou o dia. Já Tóquio está numa faixa que tinha passado ali, né, da meia-noite, então lá deu o caso de 3h30 do dia 12. Auckland, 6h30 do dia 12 de agosto. Moscou, 21h30 do mesmo dia, 11 de agosto. Jerusalém, 20h30. Arizona, 11h30. Cabo Verde, 17h30. Cabul, 23 horas do dia 11 de agosto. E aí você fala, por que os outros estão dando tudo 30 e esse deu 23 horas? Porque é hora fracionada. Então, esse caso aqui eu tive que somar lá do mais 400 a hora certa dele, mais 30 minutos. E aí que deu 23 horas redondo. Dublin, 18h30, o TC00. São Francisco, menos 8, 10h30. Vamos no próximo exercício. Agora, este aqui também muito parecido com aquele, só que preste atenção na hora e na data. Olha só. Qual será o horário oficial das cidades abaixo quando em Matão, o TC-3, o horário local for 19 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro de 2020. Então, quando for o fim do ano, dia 31 de dezembro, às 19h45, aqui em Matão, quais serão as horas nessas localidades? Vamos lá que a gente vai fazer esse exercício também. De volta aqui, né, no exercício, eu coloquei então aquela régua que vai do menos 12 ao mais 12 e já coloquei os horários. Então, Matão, o TC-3, 19 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro de 2020. Fui colocando para oeste 1 hora a menos em cada UTC e para leste 1 hora a mais. E ficou assim. Aí o que aconteceu? Quando eu estava aqui no TC mais 1 e foi passar por TC mais 2, mudou o dia. Porque 19h45, 20h45, 21, 22, 23h45, opa, 24h45 não existe. Então, 00, meia-noite, 45. E aí, mudou aí o dia. E nesse caso, como era um dia de final de mês, também mudou o mês. E como era um dia de final de ano, mudou o ano. Então, aqui, tudo aqui, né, para esse lado, a oeste, 31 de dezembro de 2020. E para cá, tudo, 1º de janeiro de 2021. Quando isso? Quando em Matão for 19h45 do dia 31 de dezembro de 2020. Perceba que eu tive que ler o enunciado com cuidado, saber a hora, colocar aqui e aí distribuir. E aí eu fui encontrando as outras horas, né, e fui colocando. Quero verificar se está certo, se eu não pulei nenhuma hora. Veja aqui, ó, mais 12. Qual o valor? 10h45. Ele vai ser de um outro dia. Mas, ó, 10h45 menos 12, também 10h45. Ah, deu certo. Tá certinho. Tem outro jeito de fazer isso, em vez de utilizar essa régua e distribuir os valores? Tem. Tem sim. Tem fazendo contas. Mas aqui, como são várias cidades que estavam no exercício, é muito mais fácil fazer desse jeito, distribuindo todos. Um outro jeito seria pensar assim, ó. Vamos pensar o primeiro caso. Honolulu, o TC, né? O Honolulu, que é lá no Havaí, o TC menos 10, Matão menos 3.
qual que é a diferença em termos de hora? Honolulu está 7 horas a menos que Matão. Basta ver aqui, ó. O TC menos 3 e o Honolulu aqui. Então pego, ó. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas a menos porque está na direção oeste. 7 horas de diferença. Olha aqui, ó. Então, como Honolulu está a oeste de Matão, serão 7 horas a menos. E aí, Matão, no enunciado, foi colocado ali, 19h45, 7 horas a menos, meio-dia e 45 do dia 31 de dezembro. Vamos verificar isso? Meio-dia e 45. Honolulu aqui, ó, meio-dia e 45. Então, está correto. Então, esse é um outro jeito, ó. A gente fez aqui umas continhas em vez de distribuir naquela régua. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pensar no caso de Auckland. Auckland, tá na Austrália. Austrália não, na Nova Zelândia. Ó, errando, hein? Então, Auckland, mais 12. E Matão, menos 3. Olha só. Auckland aqui deu 10h45. Quando em Matão, são 19h45. Vamos verificar. Eu marquei aqui 15 horas de diferença. Por quê? Nesse caso, esse está menos 3 e esse está mais 12. Então, vai ter que somar em vez de subtrair. 12 mais 3, 15. Vamos fazer a continha aqui, ó. Casa em casa. Está no menos 3. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 horas de diferença. Então, 15 horas de diferença para leste. Aí, se eu somar aqui, ó. 15 horas mais o 19h45. Deu 34h45. Não existe dia que tem 34 horas e 45 minutos. Então, eu peguei aqui, né? Subtraí de 24 horas, que é o tempo limite do dia. Então, ficou aí, né? Gastou 24 horas e 10 horas e 45 do dia seguinte. Então, Auckland, quando em Matão for 19h45, do dia 31 de dezembro, 2020, em Auckland será 10h45 do dia 1º de janeiro de 2021. Então, olha aqui no exercício, 10h45. Tá aí. Outra coisa que eu quero destacar, aquela questão da hora fracionada. Olha só aqui, ó. Cabul fica no mais 4,30. Só que o TC mais 4,00, você viu aqui, deu resultado 2 horas e 45. Só que Cabul tem 30 minutos a mais. Hora fracionada. Então, o que, que eu faço? Ó, se é 2h45, então 30 minutos a mais. Cabul, na verdade, quando em Matão for 19h45 do dia 31 de dezembro, vai ser 3 horas e 15 minutos do dia 1º de janeiro de 2021. Tem mudado. Então, é isso. Outra coisa, gente. Não pense aqui porque está 0, 0 aqui que o valor é 0. Não, cada um é 1 hora. Né? Dublin, por exemplo, 22h45. Outro. Esses valores aqui são somente o quê? Esse valor menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, mais 1. Aí, o que ele está dizendo? Em relação ao meridiano de Greenwich, que é a referência, essa localidade está 1 hora a menos e esta 1 hora a mais. É o nosso caso aqui, ó. No nosso caso, nós estamos 3 horas a menos que o meridiano de referência, que é Greenwich. Então, lá eles estão 3 horas a mais. Se aqui é 19h45, 3 horas a mais, 22h45. Então, é sempre pensando isso. Por isso, esses valores ser menos ou mais em relação a quem? Em relação à referência aqui, no caso, né, o meridiano de Greenwich, que foi a convenção que fizeram. E aí, utiliza-se esse padrão mundial de horas. Vamos voltar lá que eu vou colocar esses valores desse que a gente encontrou aqui nesse exercício lá na resposta. Como vocês podem observar, aqui já foi colocado os horários de acordo com o que encontramos lá naquela régua que a gente marcou, distribuiu cada hora. E aí, o que chama atenção? Sempre que passou da meia-noite, um outro dia, quando encontrei a hora ali. Então, teve aí, né, diferente do outro exercício, agora já teve
5 localidades que está no outro dia, e nesse caso tem que ter muita atenção porque passou o ano também. Então vamos ver todos os casos aqui, ó. Honolulu, meio-dia 45, 31 de dezembro de 2020. Tóquio, 7h45, 1º de janeiro de 2021. Auckland, 10h45, dia 1º de janeiro de 2021. Moscou, 1h45 do dia 1º de janeiro de 2021. Jerusalém, meia-noite e 45 do dia 1º de janeiro de 2021. Então Jerusalém está ali bem próximo, foi da virada ali, da mudança do dia. Arizona, 15h45 do dia 31 de dezembro de 2020. Cabo Verde, 21h45 do dia 31 de dezembro de 2020. Cabul fica no mais 4h30 UTC. Lembrando, você vai encontrar lá o mais 400. Aí somou 30 minutos. Chegou ao resultado de 3h15 do dia 1º de janeiro de 2021. Dublin, 22h45, dia 31 de dezembro de 2020. São Francisco, 14h45 do dia 31 de dezembro de 2020. Então foram esses resultados do exercício. Vamos ver esse outro caso. Olha só. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas. Respectivos horários locais, tanto de A quanto B. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A no máximo até às 16 horas do dia seguinte, horário local de A. Então, para que ele pegue esse executivo, para que ele chegue na cidade A no horário certo, que hora que ele vai ter que sair, de B sem que que não haja atrasos, ele deve pegar então o voo de B em horário local no máximo até que horas? Então vamos aqui, vamos fazer esse exemplo pegando as informações que eu tenho no texto. Que são lá o tempo de duração da viagem, 6 horas. Ele sai de A às 15 horas, viaja para B às 18 horas, e aí a gente vai ter que fazer uma viagem de ida e a de volta. Então vamos lá. Vamos então à resolução desse exercício. Eu tenho que ver as informações que eu tenho no enunciado, e as informações é que o tempo de duração do voo são 6 horas, e quando ele sai de A, são 15 horas a cidade A, e ele chega em B às 18 horas. E aí no desenho que eu coloquei ali adaptado à questão, vocês percebem que a cidade B eu coloquei à esquerda e a cidade A à direita. E por que está nessa ordem e não o contrário? Por que a esquerda não seria A e B à direita? Vamos ver por que eu coloquei que B é oeste e A é leste. Olha só, pelo que ele disse no próprio enunciado. Se A são 15 horas e B 18 horas, com A sendo aqui na posição do B no oeste e B no leste, ficaria desse jeito, ó. B, se eu sei que demora 6 horas o voo e em A é 15 horas, teria que ser B maior que 21 horas. Porque ali, ó, se ele saiu o voo e demorou 6 horas, ele vai chegar em B maior que 21 horas. Então poderia ser 21 em algum minuto, 22, mas não, ele colocou ali no enunciado que são 18 horas. Então é impossível, no caso, é impossível B estar a leste de A. B está, portanto, a oeste, hora menos. Então vamos lá, vamos fazer o exercício então. Olha só aqui como que é a proposta de se fazer. Ele sai 15 horas, chega às 18 e o voo demora 6 horas. Então, se eu pensar só aqui no caso de A, fazendo as continhas aqui, ó, 15 horas mais 6 deu 21. Então, quando ele chega em B às 18, lá em A, vamos imaginar que ele não mudou a hora do relógio dele.
ele olhar para o relógio dele, que vai ser o mesmo horário de A, ele vai perceber que está marcando 21 horas. Em compensação, lá no local que ele chegou, ele olhou lá no aeroporto, o relógio de lá indicava 18 horas. Ele percebeu que tem uma diferença de 3 horas a menos. Então, logo B está para o oeste, 3 horas a menos. E agora ele tem que chegar, fazer uma volta, né? Ele tem que chegar no máximo até 16 horas. No caso, né, ele tem que sair de B e fazer esse caminho indo para A e tem que chegar no máximo até 16 horas do dia seguinte. Como que eu faço isso? Vamos lá, vou pegar a hora em A, ele tem que chegar às 16 horas, tirar o tempo do voo. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, ó. Se eu pensar que ele está ali, ele tem que chegar em A às 16 horas, ele tem que sair pelo horário de A às 10 horas. Só que ele não está em A. Então, se você chegar aqui nesse resultado, está errado. Porque você tem que ver que ele está em B. Então, tem que fazer a diferença do fuso. Então, ó. Que eu penso aqui, ó. O que a gente vai fazer, ó. Se ele está em A, são 10 horas. E tira 3 horas, que é a hora de diferença de B, que a gente viu aonde? A gente viu aqui, ó. Foi aqui nessa parte que eu vi, ó, fazendo esse início. Então, eu tive que fazer a ida, descobri que está 3 horas de diferença, que são 3 horas a mais que B. Fazendo todo esse uso aqui do tempo do voo, vendo qual hora que ele chegaria em A, seria em A, quando ele chegou em B, e aí eu vi que deu a diferença de 3 horas. Ok, vamos aqui, ó. Então, sabendo que tem 3 horas de diferença e que B está a oeste, é 3 horas a menos. Se o horário em A, né, descontado o tempo de voo, ele teria que sair 10 horas, em B, para fazer esse caminho, ele tinha que sair 7 horas. Né? 7 horas aí da manhã, ele saindo 7 horas, aí o que vai acontecer? Ó? Vamos confirmar aqui, ó. Ele vai gastar 6 horas de voo, 13 horas. Então, se ele tivesse com o relógio agora ajustado em B, ele ia ver no relógio que é 13 horas, só que ali o A, ele tá, né, 3 horas a mais. Então, aí ele vai ter que ajustar o relógio dele, 16 horas, e chegou no horário certo, então no limite ali, né, que é o que o exercício pedia. Então, foi isso. Foi vários passos para chegar nessa confirmação. Outra coisa que precisa ter muita atenção quando estiver fazendo questões sobre fuso horário é o fato do horário de verão. Por quê? Há localidades que utilizam o horário de verão, que ele adianta 1 hora para aproveitar melhor, né, o período claro do dia. Então tem épocas do ano, determinada época no ano, que os dias o período claro é mais longo que o período escuro, e algumas localidades aproveitam esse tempo porque a justificativa é que estaria nesse tempo as pessoas trabalhando e economizaria energia elétrica. Há caso que atualmente, né, se questiona isso, se há economia de fato ou não. Mas preste atenção no enunciado do exercício se isso está sendo indicado, a localidade está no horário de verão ou não. Por quê? Talvez a pessoa vai lá tentar pesquisar na internet, depois em sites de busca ou mesmo alguma calculadora que faça a conta de fuso horário e ela não coloca essa informação do horário de verão e o resultado obtido é outro valor, né, 1 hora a menos do que ela queria. Então tem que considerar esse fato. Vamos ver um exercício a seguir sobre esse caso. Olha só, esse exercício aqui foi então do vestibular da Unicamp de 2018. 2 amigos planejaram assistir a abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do aeroporto, aí está o nome, né? Presidente Juscelino Kubitschek, Brasília, situado a 45 graus de longitude oeste. São 16 horas, com destino ao aeroporto em Londres, Heathrow, deve ser, situado a 0 grau de longitude. O voo teve duração de 10 horas. Os 2 amigos esperaram por 3 horas para partirem em direção ao aeroporto internacional Domodedovo, Moscou, situado a 60 graus de longitude leste. E o segundo voo durou 4 horas. Então tá aí, ó, são essas informações que a gente vai ter que pegar. Vai ter que ter o tempo de espera deles no aeroporto e todo o tempo de voo.
Com base nessas informações e considerando que o continente europeu adota nesse período do ano o horário de verão. Opa, olha aqui, ó. Então, a partir do momento que ele chegou ali na Europa, né, já estava uma hora a mais. Adianta o relógio 1 hora, indique o dia e a hora que os amigos chegaram ao aeroporto internacional Domodedovo em Moscou. Então, vamos fazer esse exercício com base nessas informações do enunciado. Seguindo, então, a resolução desse exercício, temos as seguintes informações pelo enunciado. Saíram de Brasília, 45 graus oeste, às 16 horas. Foi para Londres e permaneceu 10 horas no avião. Londres, que a localização está ali, 0 graus de longitude. Que horas chegou em Londres? Não sabemos ainda. Esperou 3 horas em Londres e viajou por mais 4 horas até chegar em Moscou, 60 graus de longitude leste. Ah, que hora? É o X aí que também não sei. E não esquecer do horário de verão que está predominando em toda a Europa. Então, caso de Londres e depois continua em Moscou. Então, o primeiro que eu vou ter que fazer aqui é chegar à hora de Londres, pegando essas informações. Então, vamos lá. Brasília, ele falou que está 45 graus oeste, Londres 0 graus. Aí, o que eu tenho que fazer? 16 horas é o horário que saiu. 10 horas foi o tempo de duração de voo. Se pensar no caso do relógio dele, orientado ali em Brasília, ele olhasse para o relógio, ia dar 26 horas, não existe, ia ser 2 horas do dia seguinte. Mas esses 2 horas do dia seguinte é em Brasília. Então, por exemplo, se ele chegou lá em Londres, depois do voo, ligou para alguém em Brasília, era 2 horas da manhã, o horário que a pessoa atendeu em Brasília. E aí, em Londres, qual que era a hora? Vamos imaginar que ele não viu nenhum relógio lá e queria saber qual o horário, então, em Londres, para saber qual que é a hora de lá, o horário local. Vamos ver o seguinte, questão do fuso horário. E eu falei que nesse vídeo, quero que você se lembre disso daqui, ó. Circunferência da Terra, 360 graus, dividido por 24 horas, que é o tempo aí de rotação. Então, a cada faixa de 15 graus de longitude, uma faixa aí de 15 graus, temos 1 hora. Olha só, 45 graus e ele foi para 0. 45 dividido por 15, que é esse valor, eu tenho 3 horas de diferença. Então, o que significa? Se está oeste e está indo, ele está ao 0, é a referência, e aí vai ser depois tudo leste, e ele já está indo para o leste, esse local está 3 horas a menos que aqui. Então, ó, Brasília, UTC menos 3. E aí ele chega em Londres, UTC 00. Ele chegou 2 horas do dia seguinte no horário em Brasília, como eu falei. Só que lá está 3 horas a mais. Então, se eu pego 2 horas e somo mais 3, são 5 horas. Só que 5 horas sem considerar o horário de verão. Então, olha aqui, ó, porque ele já está na Europa e o exercício falou considerar o horário de verão. Então, eu somei 1 hora, você chega ao quê? Ao valor de 6 horas. Então, aquela primeira informação, quando ele sai de Brasília, que é o horário lá que ele saiu, 16 horas, viaja por 10 horas no avião, ele chegou em Londres 6 horas do dia seguinte. Só que ele esperou mais 3 horas no aeroporto. Então, se ele esperou 3 horas no aeroporto, 6 mais 3 era 9 horas da manhã do dia seguinte, que ele estava lá, pensando no caso lá de Brasília. Então, 9 horas da manhã, ele saiu para viajar para Moscou e ficou ainda mais 4 horas no avião. Então, ele chegou 13 horas. Opa, mas acabou aqui? Não. 13 horas, agora é o horário de Londres. Mas eu quero saber o horário em Moscou. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, no enunciado falou que Moscou localiza-se 60 graus leste de longitude. De novo, penso lá, 60 dividido por 15 está com 4 horas a mais que Londres. Então, Moscou está no TC mais 4. Então, se eu tenho
que ele chegou aqui no exercício, ó, se fosse comparado com Londres, era 13 horas, pelo horário de Londres, e lá está 4 horas a mais, na verdade, em Moscou são 17 horas. Então a resposta do exercício é 17 horas do dia seguinte. Mas vamos lá, vai. Nós somos curiosos e nós queremos saber qual que é o horário em Brasília naquele momento que ele chegou em Moscou. Ele chegou 17 horas em Moscou e de novo ele ligou para alguma pessoa que está, né, em Brasília. Então a gente viu aí pelo exercício, ó, que Brasília está no TC-3 e Moscou mais 4. Foram 7 horas de diferença entre um local e outro. E Moscou está a leste e Brasília está a oeste. Então, ó, se são 17 horas em Moscou, eu vou tirar, subtrair, porque está indo para oeste, né? 7 horas a menos o Brasil está. Então é 10 horas no Brasil. Opa, mas espera aí, eu marquei que não. Porque no Brasil ele não falou no exercício que está sendo horário de verão, ele disse na Europa. Então eu tenho que tirar 1 hora desse horário de verão. Lembrando que Moscou, né, Moscou que é a capital da Rússia, ela está na parte europeia da Rússia. O país Rússia, ele está também, boa parte do território deles fica no continente asiático, mas a capital e uma parte aí, né, a parte oeste da Rússia, uma parte oeste fica na Europa. Então ele disse, ó, que era horário de verão na Europa. Então, se fosse, né, 10 horas no Brasil, na verdade, tirando o horário de verão, é 9 horas. Então, se ligar, né, a pessoa que atender vai ser 9 horas em Brasília. Aí sim, né? Aí agora deu certinho aqui, né? Então a resposta desse exercício, 17 horas em Moscou do dia seguinte. Outra coisa que temos que estar atento quando estamos fazendo exercícios de fuso horário é quando tem lá um exercício que traz justamente a informação sobre a linha internacional de data. Vocês estão vendo aqui um mapa com a Terra aí aberta, só que diferente do que vocês estão acostumados. A abertura foi justamente no Oceano Atlântico e dando destaque a uma área do Pacífico, onde passa essa linha internacional de data, que foi, né, uma convenção, assim como o meridiano de Greenwich. E aí fizeram do sistema de medidas, né, de fuso horário, esse local então tem ali marcado na parte inferior mais 12 e menos 12. Então o TC mais 12 e o TC menos 12. É um local que a hora, praticamente o número vai ser o mesmo, só que tem que mudar a data para dar certo aí o sistema de calendário. Então, né, seguindo aqui, ó, a linha internacional de data, né, mudança aí, né, da data. É uma linha imaginária que tem como referência o antimeridiano de Greenwich e serve como ponto para separar, né, um dia de outro no fuso horário, no sistema de fuso horário. Essa linha separa o extremo leste do extremo oeste e apesar de distante no mapa, que o mapa que a gente está acostumado a ver é aquele mapa mundi que a Terra está aberta justamente no Oceano Pacífico, né? Só que, relembrando, eu já falei isso em outras videoaulas, que o mapa mundi é uma representação da Terra aberta, só que a Terra tem o formato esférico. Então esses locais, eles estão próximos um do outro ali, mas por convenção tem que mudar a data. Então, coincidentemente, é uma área com poucos países, poucas áreas continentais, né? Quando a gente olha aqui. Então, e esse formato aqui justamente para pegar algumas ilhas que acabam adotando o mesmo TC, então deu uma puxadinha em alguns locais, como vocês observam aí, né, nessa imagem. Vamos dar uma olhadinha no Google Earth para ver essa questão do formato esférico da Terra e como que ali, né, é tudo junto. Veja só, aqui no Google Earth, né, temos aqui então América, continente americano, e essa parte aqui que a gente está vendo naquele mapa. Então, essa parte que passa aí
a linha internacional da data. Eu vou colocar aqui a grade de latitude e longitude, as linhas imaginárias, paralelos e meridianos. E aí vocês percebem, né, mais ou menos onde fica. Então, se aqui é o antimeridiano de Greenwich, né, ó, tá aqui o meridiano de Greenwich. Vamos aqui, ó. Opa. Esse local aqui é o meridiano de Greenwich. E aí, né, aqui é o polo norte. Então, o oposto do meridiano de Greenwich está ali, ó, essa linha amarela, que é o antimeridiano. Então, essa área aqui, esse local da Terra, é aproximadamente onde fica, né, a linha internacional da data. Lembrando que agora, ó, o oeste está para esse lado da direita, nesse caso, e o leste está aqui pelo jeito que nós estamos vendo nessa imagem. Então, desse jeito, desse ponto. Então, tem locais aqui, e se fosse seguir certinho a linha do antimeridiano, ia dar problema, né? Olha aqui, ó. Como você percebe, quem mora nessas ilhas aqui, teriam que estar adotando duas datas diferentes. Então, acaba se fazendo o quê? Acaba puxando aí, né? Até mais, porque tem outros aqui, ó, que talvez fazem parte até do mesmo país ali, porque são países insulares, várias ilhinhas, né? E aí acaba fazendo esse formato, a linha internacional da data. E aí agora a gente vai no próximo exercício para ter ideia, né? Um exercício que vai mostrar então como se fosse uma região dessa parte da Terra. Vamos nesse exercício. O ERJ 2009. Ao longo do meridiano de 180 graus, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional de mudança de data. E lá, um novo dia estará se iniciando. Aí ele coloca aqui as seguintes informações. Considere que na localidade B, então você vê aqui B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo, do dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, a localidade A, também assinalado no mapa, o horário do dia, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão respectivamente qual? Então, vamos ver como que faz essa resolução. Vamos então resolver esse exercício que parece ser difícil, mas organizando as informações, vocês vão perceber que ele é bem fácil e não envolve conta coisa alguma. É só colocar no papel as informações que eu tenho. Então, o que eu sei? B, são 11 horas de um domingo, de 22/6/2008. Eu quero saber, então, qual hora vai ser em A, o dia da semana e o dia, então, em números. Dia, mês, ano. O que eu tenho aqui, ó? Na questão, eu tenho essa informação aqui, ó. Presta atenção apenas aqui que eu quero que você preste atenção apenas na figura que veio. Né? Vou dar até um zoom aqui para você ficar mais atento nessa daqui. Olha só, eu tenho aqui esse desenho mostrando aquela parte do Oceano Pacífico, então você está olhando diferente. E como que eu sei isso? Olha aqui o extremo aqui do Alasca, presta atenção, e a Sibéria. Então, ó, se aqui é o Alasca, aqui é território dos Estados Unidos e a Sibéria é território da Rússia. Então, estamos aí, né, no extremo oeste e extremo leste. Percebam até que os Estados Unidos é bem próximo da Rússia. Então, você vendo a Terra, né, desse ponto de vista. E aqui a linha internacional da data, eu quero saber esse exercício. Eu quero encontrar aí o que está acontecendo em A. É esse daqui que eu quero saber, ó. É esse daqui. Eu tenho os valores de B.
Eu quero saber qual que vai ser a hora, o dia da semana e a numeração, que dia de mês, né, que é em A. Então, vamos fazer isso. Ó. O que eu sei? Que aqui é o limite, 180 graus. Então, isso significa que aqui o UTC, nesse ponto, o UTC é o menos 12. E aqui, o UTC é o mais 12. Então, ó, relembrando, ó, olha só, então 180 graus é o limite ali, a referência, e a cada 15 graus de longitude eu tenho, então, uma zona de fuso horário. Então, se eu pensar que ele está bem no meio, 15 graus dividido por 2, vou ter 7 graus e 30 minutos de cada lado de medida. Então, que daria isso, a medida, então, limite certinho. 172 graus 30 minutos leste e 172 graus 30 minutos oeste, esses dois meridianos são aí, né, os limites aí do que vem a ser, nesse caso, aqui, esse valor, esse é o limite certinho, onde começa o UTC mais 12, ele vai começar então nessa linha, e aqui onde é o UTC menos 12, essa linha. Então tudo aqui, né, se fosse aí seguir, se a linha fosse certinha desse jeito, mas eu já expliquei para vocês que a linha ela muda, né? Então toda essa faixa aqui corresponderia ao mais 12 e aqui ao menos 12. Então tá aí. Aí como eu vou fazer esse exercício? Olha só, então tem a linha internacional da data, eu sei que são 11 horas do domingo, né, do dia 22/6/2008. Vamos lá. Olha só. Se nesse caso, o A está oeste e ele está hora a menos, ele está 24 horas a menos. Como assim? 24 horas a menos? Aqui é menos 12 e o mais 12. Olha a distância. Ele tem 12 até chegar o zero. Depois ele tem mais 12 ainda para chegar nesse mais 12. Então ele está dando uma diferença de 24 horas. Então, qual o horário? Ó, 11 mais 24 horas de diferença também será 11 horas. Então o horário é o mesmo. Só que esse local está 24 horas menos que esse. Esse aqui é domingo. Que dia que vem antes de domingo? É o sábado. E qual que é o dia do mês em termos de número? Dia 21/6/2008. Foi preciso fazer alguma conta mirabolante para chegar nessa resposta? Vocês percebam que não. Mas o que foi preciso? Atenção. Atenção o quê? Colocar essas informações no papel. Colocar aqui, ó. Então eu tive as informações do enunciado, do exercício. E eu tive que pensar como que eu uso essas informações. Vim aqui, mostrei como usa, falei quais conceitos, quais ideias vocês têm que terem. E aí fui mostrando aqui e tá a resolução. Então a resposta A será 11 horas de um sábado, que foi o dia 21/6/2008. Então, essa videoaula é isso que eu trouxe para vocês, esse conteúdo, com exercícios. Espero que vocês tenham aproveitado, entendido. Qualquer coisa, volta lá, vai devagar, pausando, vendo. Obrigado pela sua atenção e bons estudos.